Já está gravando, né? Está gravando. Se você não topar na tela, não para. Pode... Vamos nos colocar de pé, vamos orar, apresentar, né, o nosso pastor, né, que vai sempre estar conosco aqui, nos dando uma força, né? A nossa amizade não vem de agora. Eu tive situação difícil, me procuraram tanto na Brasília, ele chamou a SAMU. Foi a SAMU? Foi essa mesmo bombeiro. SAMU, corpo de bombeiro, polícia, né? Ó, rapaz, eu perdi essa foto, mas não era para ter perdido. Vê se você mexe aí nem encontra. Não. Né? Mas por isso que nós temos essa amizade e Deus está no controle de tudo. Vamos orar. Ô soberano Deus e eterno Pai, meu Deus querido, amado Senhor, meu Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença em oração, Senhor. Meu Deus, te agradecendo pelas orações que já foram aplicadas aqui neste lugar, Senhor. Pelos louvores, meu Pai. Meu Deus, pelos versículos da Tua santa e bendita palavra. Ó meu Deus, mas nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, apresento o Teu Filho, Senhor, que está conosco e na responsabilidade de ministrar a Tua palavra nesta noite, Senhor. Meu Deus, que nós precisamos, meu Deus, ouvir a Tua palavra e que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, esteja com ele, meu Pai, não só nesta noite, mas todos os dias da vida dele e conosco, fazendo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pastor Cláudio. Olha, gente, é o seguinte, eu não gosto de prótese. Eu odeio isso aqui. Mas sou obrigado a usar. Quando eu venho para sentar no banco, eu venho de short, que facilita ter venho sem ela. Mas se eu vim no altar de Deus, eu não posso chegar aqui de qualquer jeito. Amém. Aqui é santo. Então, como é uma terra, você pode botar ali no canto da parede. Então, esse aqui é um lugar santo. E em terra santa, a gente tem que estar adequado. Dos bancos para lá é uma coisa, mas do banco para cá tem que estar em ordem. Mas eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E eu distribuí muitos desses livros, eu não sei se as pessoas leem e conseguem entender o conteúdo dos livros. Mas hoje eu vou passar uma das coisas que eu mais gosto de pregar. Eu gosto de pregar fé. Porque a gente só chega no céu pela fé. É fácil dizer, eu sou cristão. Agora é difícil é dizer, eu tenho fé em Jesus de Nazaré. Porque muita gente diz com a boca, mas não diz com o coração. Então, quem tem Bíblia, abre em João 3, 1, 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que é o mestre, vindo de Deus Pai. Ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se és ou não fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês entenderam até aí? Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Que os nascidos da carne é carne, mas os que é nascido do Espírito, não te maravilheis de ter
dizer necessário: vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes para onde vai. Mas nós temos que saber para onde vamos. Jesus, é verdade. O vento vai para qualquer direção aí. Mas os filhos de Deus têm que saber de onde ele veio e para onde ele vai. Você sai de casa para o trabalho, você sabe para onde vai. Você sai do trabalho para casa, você sabe para onde você vai. Você pode andar o dia todo, viajar, mas quando você sai de casa, você tem um destino que você vai. Você não sai de casa por sair. O vento anda por andar, viaja por onde for. As nuvens vai por onde o vento leva, mas nós só vamos para onde fizemos um destino. E Nicodemos, ele não entendeu o que era nascer de novo. E Nicodemos perguntou a Jesus: Senhor, eu já velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus lhe respondeu de novo: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas essa palavra ela quer um complemento. Quando Jesus fez essa pergunta a Nicodemos, ele não era mais criança e ele já tinha 33 anos. Ele já tinha começado o ministério dele e já estava se findando. Então o que acontece? Jesus já tinha sido batizado por João Batista. Repara onde essa mensagem vai levar. Jesus já tinha sido batizado por João Batista. E a palavra nos diz que quando Jesus foi batizado, todos os pecados da humanidade passaram para Jesus. Dos que crê e dos que não crê. Porque Jesus não veio pagar o pecado de poucas pessoas. Ele pagou de todos. Mas tem gente que não acredita. Tem gente que joga fora o batismo de Jesus e não acredita. Se ele não acredita, ele não vai para o céu. E Nicodemos era um homem bom. Ele tinha um bom coração. Mas ele não acreditava no batismo de Jesus. Jesus não tinha morrido ainda. A Bíblia diz que quando Jesus se batizou, o Espírito de Deus desceu como uma pomba. Aleluia. Verdade. E disse Jesus, mesmo inocente, tornou-se culpado. Há uma diferença lá no juiz. Quando você comete um crime, você é penalizado porque cometeu um crime. Mas quando eu cometo um crime e jogo em cima de você, você é condenado inocente. Tornou-se culpado pelas minhas culpas. Não tem muita gente que faz um erro e joga para o outro? Ainda leva testemunha falsa? Engana o juiz? Ele engana o juiz, mas o juiz de Deus ele não engana. Então Nicodemos não entendeu o que é nascer de novo. Para você nascer de novo, para você chegar no céu, você precisa crer que Jesus veio água, sangue e espírito. As três coisas que abrem as portas do céu. Glória a Deus. A água limpa, o sangue faz o quê? A água limpou e o sangue... Quem sabe dizer o que é que o sangue faz? O sangue pagou o preço, enxagou, pagou o preço, e o Espírito é o que testifica. Mas, pastor, como é isso? Eu preciso crer que os meus pecados passaram para Jesus. Eu preciso crer que Jesus levou até o Calvário, pagou com o sangue, que foi o preço de sangue, e que ressuscitou ao terceiro dia. Tem muita gente por aí ensinando falso evangelho.
não está ensinando você a nascer de novo e fica fazendo oração de arrependimento. Só tem uma citação de oração de arrependimento, só uma pequenininha de Davi, bem pequenininha. Para os pagãos faz 100.000 vezes e Deus não vai ouvir. Jesus não volta para aquela cruz. Na Bíblia tem em centenas de trechos: confessai os seus pecados, mas confesse a Deus, não a homem. Jesus, aleluia. Depois que você crê no batismo de Jesus, depois que você crê na ressurreição de Jesus, quando você peca, você vai, senta num momento que você está com a cabeça boa, você não está aflito, você não está agoniado, porque na hora que eu peco, aí eu pequei, Senhor, me perdoe. Deus não é menino não, para a gente estar me perdendo toda hora. Eu me perdoe. Está enchendo o saco de Deus com tanta coisa que Deus tem para fazer. Verdade. Quando você passa aquela tribulação, você cometeu um ato que seu coração lhe condena, que você sabe que você errou, que lhe condenou, que os pecados da gente estão escritos na tábua do nosso coração, o que é que você faz? Você entra na tua casa, ou vem na igreja, se joelha, ou em pé, ou sentado, ou deitado. Deus ouve se você abrir a boca, e se você só pensar, Deus ouve. Senhor, ó, o que é que você deve fazer? Senhor, eu errei. Eu cometi esse ato que não está de acordo com as tuas palavras, não está de acordo com uma pessoa que nasceu de novo. Eu vim aqui confessar isso. E eu estou clamando ao Senhor pela tua misericórdia, porque eu acredito no batismo de Jesus que pagou os meus pecados. Glória a Deus. Beijo. Você confessou a sua culpa. Você pede perdão se confessar a sua culpa. Deus quer ouvir o que você tem que dizer do ato que você fez. Quando você chega lá no juiz, você tem que confessar ao juiz como fez, com quantos tiros, com quantas facadas, quanto você... Agora, para Deus, você chega e diz, perdão de quê? Aí Deus diz, mas você peca tanto, está pedindo perdão de quê? Aleluia. Pastor? O cara peca o dia todo e diz, Senhor, perdão, mas perdão de quê? E às vezes ele nem pecou e está pedindo perdão. Agora, quando você confessa a Deus o que você fez de errado, Ele é Deus para lhe perdoar. Glória a Deus. Aleluia. Vocês entenderam, irmãos? Amém. Com certeza. Eu vi aqui, toda hora, Senhor, me perdoe, mas perdoar de quê? Confessou o seu pecado? O lugar de confessar o pecado é você e Deus lá no seu particular. Confesse, você e Deus. Não traga para o público, porque senão vira fofoca. Pode alguém escutar? Jesus, é verdade. Aleluia. Então, quando vocês caírem em algum pecado, em alguma coisa, quando você tiver com o coração bom, tiver despreocupado, desligou do mundo, tirou aquele ódio daquele irmão, daquele filho, do patrão, do outro amigo, quando você tiver com o coração calmo, sua mente calma, aí você sente, deite, se vire e diga, Senhor, aquele irmão fez isso contra mim, e eu tive ódio, eu tive mágoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou confessando esse pecado ao Senhor e clamando pela tua misericórdia. O que Jesus quis dizer a Nicodemos foi isso: nascer de novo da água e do Espírito. Porque Nicodemos era um homem de muita fé. Se era uma coisa que Nicodemos tinha, era fé. Amém. Mas ele faltava uma coisa, ele estava fazendo as orações de arrependimento. E Jesus já tinha levado os pecados dele. Faltava só uma conclusão, a cruz. É como às vezes eu estou cansado de dizer, Jesus lavou os pés do discípulo para ser humilde. Não foi isso. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, foi porque eles iam continuar pecando. Jesus sabia que Pedro ia negar ele.
Jesus sabia que Judas ia vender ele. Vocês entenderam? Eles precisavam estar limpos. Naquele tempo, quando lavavam os pés, as pessoas não tomavam banho não em si. Chegava da roça, lavava os pés e achava que estava limpo. Vocês entenderam qual é o contexto daquele tempo? Lavava-se os pés, estava limpo. Esse negócio de tomar banho toda hora é coisa do brasileiro. O mundo está aprendendo com o brasileiro ainda. O mundo ainda está aprendendo com o brasileiro a tomar banho 3, 4 vezes, 5 vezes no dia. Você sair fora do Brasil, você vão ver que eles pegam uma toalha, esquentam no fogo, né? Esquenta na água quente e passa no corpo e está tomando banho. Se você chegar perto do francês, vai ver que eles fedem. Vai perto do francês, do alemão, para você ver como é o corpo dele. Você sente. Eles não têm costume de tomar banho. Mas lá era um país muito quente, então eles só lavavam os pés e diziam que estava tomando banho. Então Jesus, ele lavou os pés do discípulo, porque sabiam que eles iam precisar, porque iam continuar pecando. E eles precisavam estar limpos. E as pessoas continuam nos rudimentos da fé. Não tem a fé correta. Ou você tem a fé completa em Jesus, ou fé pela metade, você não tem fé. Eu estou devendo aqui o irmão, aí eu chego, irmão, amanhã eu vou lhe pagar. O irmão, quando eu saio, não paga nada, isso daí, ó. Ele não tem fé. Ele precisa ser um Tomé, veio para crer. Muitas vezes a gente deixa de pegar as coisas porque não tem a chamada fé. Duvida. E Deus disse que a fé é como a onda do mar, ela bate na praia e se destrói. Volta para trás. Então você tem que estar firme nessa fé. Você tem que deixar de ser Nicodemos. E que precisão tinha Jesus de responder aquilo a Nicodemos? Já que ele era um homem obediente a Deus, que ele é obediente a Deus. Ele era um cristão. Ele fazia tudo que agradava a Deus. Mas ele não tinha a fé que Jesus já tinha recebido os pecados dele. Faltava isso nele. Para quem lê a Bíblia vai dizer em outros casos que Deus disse: Nicodemos é um homem de oração, um homem de fervor, um homem de muita caridade. Mas faltava a fé correta. A fé que salva. Então a gente vê que também, vamos voltar ali. Quando Jesus veio, qual o nome que Deus é Jesus? Cordeiro de Deus. No Velho Testamento, lá em Moisés, Deus deu um modelo de salvação. Alguém sabe dizer qual foi o modelo de salvação que Deus deu lá no Velho Testamento? Alguém sabe dizer? Nenhum sabe dizer? Eu mesmo não sei. No Velho Testamento, no tempo de Moisés, Deus mandou fazer uma igreja, dentro da igreja. E mandou colocar um altar. O altar era na frente da igreja, assim. Fazer um tabernáculo. Era assim na frente da igreja. E você trazia 2 animais puros, totalmente puros. E Deus mandou que levantasse os anciões, mandou que levantasse o que? O sacerdócio. E no centro da tenda da congregação tinha um altar com 2 pontas furadas. O primeiro corte, o primeiro animal, que não podia ter mancha, ele matava, sangrava, porque tinha que ser sangrado, o sangue caía numa vasilha, aquele sacerdote tinha um sino de trás das costas e uma corda. Aí ele levava aquele balde cheio de sangue até o Santo dos Santos. Ele pegava com o dedo, assim, e colocava no chifre, ó, até secar um balde de sangue. E não podia voltar o sangue lá para trás. Ele tinha que, se enchesse, ele tinha que continuar
se o sino parasse de tocar, digamos 2 minutos, é porque o sacerdote entrou lá com pecado. Se ele entrasse com pecado, ele era fulminado na hora. E quantos devem ter morrido ali? Não podia ter pecado para ir lá. Aí eles puxavam com a corda. Aí tinha que ir outro. Mas depois dele colocar o sangue lá, ele vinha, aí vinha o segundo cordeiro. O segundo cordeiro era morto? Não. O sacerdote colocava uma mão na cabeça do cordeiro, outra na cabeça do pecador. E passava os pecados do homem para o cordeiro. Aí a Bíblia chama agora o outro, não chama mais de sacerdote, chama-se o emissário. Aquele emissário pegava aquele cordeiro, a qual recebeu os pecados do homem, e levava para o deserto, num lugar que Deus já tinha determinado, que não tinha como aquele cordeiro voltar vivo, e lá ele morria lá. E os pecados do homem estavam perdoados. E a Bíblia ainda vai mais longe, ainda diz assim, se tiver um empregado seu, que for da mesma fé, ou o quê? Se fosse servidor de Deus, se fosse judeu, tem que você levar para o seu empregado, levar para a sua esposa, levar para os seus filhos. Ainda tem mais um detalhe. O irmão estava na casa do outro lá. O irmão ia perguntar, você é da minha fé? Você acredita em Deus? Não. Então ele não levava por aquele visitante. Se ele dissesse, eu também creio nesse mesmo seu Deus, ele tinha que levar um cordeiro por aquela visita que estava na casa dele. A Bíblia diz que quando tem um visitante na nossa casa, nós temos que ser o melhor possível. E aí Deus disse, chega de carne, chega de sangue, chega de gordura e chega de redenhos. Vocês sabem o que é o redenhos? Eu sei o que é. Que é? Fica aqui na cama do rei. Os redenhos são bucho, fato, fígado, tripa, tudo isso, coração, isso são os redenhos. Mulher? É. Tudo que está por dentro da gente é os redenhos. Então o que acontece? Os pés era colocado a carne, a gordura, depois os redenhos, cabeça, pé, tudo. Fazia aquilo ali e queimava. Aí vinha um fogo do céu e devorava tudo. Amém. Aí o que acontece? Aquele homem ou aquela mulher que estava perdoado, ele voltava para casa. Se ele pecasse, se ele sentisse no coração dele que pecou, o que é que ele fazia? Ele voltava de novo. Trazia os 2 cordeiros de novo. E aí, aquele mesmo sacrifício era feito e ele era perdoado. Foi quando Deus disse, só tem um jeito de pagar os pecados da humanidade todinha de uma vez. Vai o meu filho. Por isso que é chamado Jesus Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque tirou de uma vez por todas. Vocês entenderam por que Cordeiro de Deus? Jesus substituiu os bodes, as criações, por o filho dele. Então aquele cara, ele não precisava vir toda hora, Senhor me perdoe, Senhor me perdoe, me perdoe. Não. Ele levava um sacrifício. Como aquele sacrifício tornou-se em Jesus, eu não preciso toda hora. Ah, meu Deus não é brincadeira, gente. Naquele tempo, eles tinham tanto medo de falar o nome de Deus, eles tinham medo de morrer de falar o nome de Deus, de tão puro que é. Ele chamava meu Senhor. Você já viu a palavra Nardo Adonai? Ou Adonai? Adonai é o que? Meu Senhor. Eles tinham medo de falar a palavra Deus, porque eles tinham medo de falar a palavra Deus e o fogo vinha e queimar eles. Então eles chamavam de meu Senhor, que é Adonai.
na linguagem hebraica. Hoje, qualquer coisinha pode Deus. Até na porta dos comércios hoje tem Deus. A falta de temor. Tem gente que abre uma livraria aí, uma casa de comércio e bota livraria Adonai. Você acha que Deus está esquecendo isso? Não, bota o nome que quiser lá. Tira o nome de Deus dessas casas de usura. Comerciante é usurento. Tira o nome de Deus dali. Adonai é nome para uma igreja. É nome para uma igreja, não nome para botar em porta de comércio. Mas o povo não teme mais a Deus. Perdeu a chamada fé e o temor. Poucas pessoas temem a Deus, poucas pessoas têm a fé verdadeira. Porque a fé falsa está toda cheia por aí. Eu estava aqui ontem e eu me deparei com a situação. Quando eu soube que o rapaz que vinha aqui ontem, eu estava 3 dias de oração para vir pregar. Não é de Deus. Não é de Deus. Quer dizer que a irmã me chama para ir no almoço na casa dela, eu vou passar 3 dias de joelho para ver se eu vou ao almoço na sua casa. Não. Eu vou dizer, Senhor, eu estou indo ao almoço lá na casa da minha amiga, do meu amigo, eu estou indo ao almoço lá. Se o Senhor for comigo, vai ser um almoço grandioso. Pronto. Agora, para ir para qualquer lugar e fazer o que é errado, ninguém perde a Deus, né? Ninguém perde a Deus. Faz e pronto. Ah, mas eu errei, depois eu... Não é assim. Então, nascer da água e do Espírito, essa palavra é a fé no batismo de Jesus. Se você crê no batismo de Jesus, se você confessa que crê, como é? Quando você compra um terreno, uma casa, faz um negócio, o que é que você vai fazer lá? No cartório. Aquele registro em cartório significa o quê? Uma aliança. Quando o homem casa que vai lá, ele leva um par de aliança. Aquela aliança quer dizer que você assumiu o compromisso com aquela mulher com vocês, perante Deus e perante os homens. E o que é o batismo? O batismo é a confirmação da aliança entre você e Deus. O batismo é quando você confessa a Deus, você confessou a Deus e selou com a aliança. Por isso que é necessário se batizar. Porque algumas pessoas perguntam, mas pastor, aquele ladrão lá não se batizou e foi para o céu. Deus, ele é Deus. Ele leva para o céu quem ele quiser. Ele é o dono do céu. Você está entendendo? Ele é o dono do céu. Amém. Glória a Deus. Se ele é o dono, o cara se humilhou perante ele. Ele disse, então não vou lhe deixar, vou te levar, porque você se humilhou perante a minha presença. É como eu disse aqui, não é difícil vocês acreditar que Jesus morreu entre 2 ladrões e ressuscitou na frente de uma prostituta. Ele não podia ter mandado lá um rei, uma mulher bem bonitona, bem arrumadona, para ele ressuscitar lá na frente dela. Quando o anjo abriu a pedra, quem estava lá sentado vigiando? Uma prostituta. E iam apedrejar. Mas por que isso? Entre todas aquelas ali, só teve fé que ele ia ressuscitar ela. Vocês sabiam disso? Aquele discípulo todinho que Jesus cansou de estar com eles, ninguém, pastor, acreditava que ele ia ressuscitar, mas aquela mulher lá que não valia nada para aqueles homens, ela acreditou. Porque se ela não acredita, ela ia fazer o que lá no túmulo? Ela ia vigiar o quê? Esse cara foi Valério, ele não vem aqui não. Já foi. Mas ela disse, ele vai ressuscitar e eu vou lá ver. Glória a Deus. Porque a gente tem que ler a Bíblia e ver o contexto, o que significa. Você não imagina que a gente pode pensar o que ela pensou. Ele disse que vai ressuscitar no 3º dia, e no 3º dia tem que estar lá vendo ele sair daquele buraco.
Nenhum foi, só foi ela. Maria Madalena, pecadora, que ia ser apedrejada. Só foi ela. As pessoas dizem, Tomé. Deus me livre de eu ser um Tomé da vida. Alguém de vocês viu Deus aqui? Em algum lugar? Então vocês têm mais fé do que Tomé. Nós não vimos Deus, mas nós sabemos que Jesus ressuscitou. A nossa fé é maior do que a dele. Ele vivia com Jesus, comia, dormia, passeava, mas ele não teve fé. Até para ele também não foi lá. Né? Mas Maria Madalena foi. Na minha opinião, foi a mulher de mais fé que eu vi na face da terra. Era Paulo fazia milagre, outros faziam tanto milagre e tudo, mas ninguém foi lá. O outro, na hora que perguntaram, aqui um amigo de Jesus, eu nem conheço. Eu nem conheço. Nem conheço. Ele também não foi no túmulo. O outro estava onde? No mar. Quem é aquele? É um fantasma. Não, é Jesus. Senhor, eu vou até aí. Venha, desça, venha. Quando ele começou a caminhar, a fé dele, oscilou. O que é oscilar? Entrou na dúvida. Ele andando no mar, ainda duvidando. E aí se afogando, e se afogando. Precisou que Jesus pegasse na mão dele. Ele morreu afogado. Vocês entenderam? Será que se Jesus mandasse alguém que caminhar sobre as águas, alguém ia caminhar e perguntar e ia ficar com Deus, será que eu vou me afogar? O mundo está cheio de gente que ia morrer afogado. Falsa fé. Não acredita. Acredita em Deus pela metade. Aí quando eu peguei a bactéria, as pessoas diziam, Clóvis, e aí? Eu digo, aí que eu vou sair daqui com vida. A coisa está feia. Não, está feia não. Eu vou sair daqui com vida. Glória a Deus. Ah, mas você quem pode, você vai para a UTI. Não vou para a UTI não, filho. Eu não vou lá na UTI não. Vou passar na frente, mas não vou. Eu fui 3 vezes para a sala de operação. Quando chegava lá, dava tudo errado, eu voltava. 3 vezes eu fui. Dava tudo errado lá e eu voltava. Eu dizia, Deus não quer que eu me opere hoje. Deus não quer hoje. Na hora que foi para dar certo, tudo deu certo. Você acredita que eu tinha uma porção de platina, o cara bateu a foto do raio-x e não saiu as platinas? Como é que pode? O cara do raio-x vê tudo, não é isso? Ele bateu a foto, ele só é aqui do meu lado do joelho, tem muita platina. Ele bateu a foto e não saiu a platina. Ele não acreditou. Ele disse, você vai abrir a perna, mas tem uma platina aí dele. Quando chegou lá com o médico, abriu a perna, disse, rapaz, tem uma platina aqui, por que não está na radiografia? Ele disse, mas eu disse lá, o cara do raio-x que eu tinha uma platina. Disse, eu vou fechar sua perna. Feche, de boa. Mas eu tinha fé que eu ia sair dali com vida. Glória a Deus. Amém. Deus me dizia no meu coração, você não vai ficar aqui, você vai sair daqui sem uma perna, mas vai sair com vida. Amém. Glória a Deus. Mas Senhor, eu vou entrar no céu faltando uma perna. Aí repare, viu? Eu pensando comigo. Aí fui para casa. Quando eu estou em casa, no mês de setembro, aí eu estava deitado, porque eu tinha que ficar deitado olhando para cima. A casa de laje, quarto. Aí eu tentei mexer as mãos, não consegui, mexer a perna, não consegui, mexer o corpo, não consegui, só olhando. Aí eu mexi os olhos assim. E nada deu, não tinha movimento. E eu fiquei ali pensando, mas meu Deus, que negócio é esse? Daí a pouco eu estava deitado, me vendo de cima para baixo. Eu deitado na cama e me vendo do teto da casa para baixo. Mas Deus, eu não queria mexer minhas pernas, meus braços, meu corpo, queria me virar, que eu estou cansado.
Nada, e eu fiz aquela luta, e eu tentava me espremer e não tinha como me espremer, só os olhos e o pensamento. Aí quando eu olhei aqui de lado, a janela assim, ó, uma janela bem grande com vidro, e a garagem era mais baixa do que o quarto, uma altura de mais de 1 metro assim. Eu vi quando a minha alma entrou, passou pela janela, em pé, caminhando normal, passou pela janela, chegou em cima da cama, no meu corpo, se sentou, e quando ela encaixou no meu corpo, eu movimentei. Amém. Mas sabe como eu vi minha alma? Com 2 pés. Amém. Eu questionei Deus. Mas como é que eu vou entrar no céu? Com uma perna ou com 2? Você não acha que Deus me respondeu naquilo ali? Ele me mostrou que eu entro no céu com 2 pernas. Glória a Deus. No céu não tem aleijado. É, Jesus, é verdade. Isso chama-se o quê? Fé. Irmão, já tem quantos minutos? Fala com os meus nomes. Já está em cima, já. Pronto. Até aqui eu vou entregar a palavra, mas eu peço a vocês. Confesse quando estiverem errado, quando sentirem que erraram, parem, medite e confesse. Amém. Deus quer ouvir o seu coração. Não adianta fazer que nem católico, tá pegando a oração de só não sei quem, só não sei quem orar. Deus não quer saber da oração dele, não. Deus quer saber da sua. É, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego aqui a palavra. Não falei de mim, não tenho nada de mim para dar para vocês, mas Deus tem a verdadeira fé e a salvação. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Glória a Deus.